Eu resolvi ir atrás dos papos da Pasternak sobre por que ela chama a psicanálise de pseudociência. Sei lá, a coisa tá assim, ó, com uma cara de jogada de marketing, tá? Porque tem muito psicanalista no Brasil, psicanálise é forte no Brasil. Dizer que só no Brasil é forte é mentira. Às vezes vem essa coisa meio colonialista mesmo, né? Assim, porque lá no primeiro mundo não se estuda isso. Meu cu, os Estados Unidos nunca teve uma tradição forte de psicanálise. Nunca teve. Dizer que a psicanálise é ultrapassada porque lá nos Estados Unidos eles não estudam mais. Eles nunca estudaram direito psicanálise lá. A psicanálise sempre foi mais fraca lá. Ela teve momentos, até quem estuda a história disso pode falar melhor, ela teve momentos de maior interesse por parte lá dos americanos, dos gringos, mas no geral não. A psicanálise foi forte na França, a psicanálise é fortíssima na Argentina. Na Argentina, tu pega um táxi, tu conversa sobre Lacan com o taxista. É sério, tá? Isso não é piada. Já aconteceu, um amigo meu pegou um táxi na Argentina, e ele, professor, pesquisador, e aí o taxista começou a puxar assunto, né? O que ele estava fazendo ali, que ele era brasileiro e tal. Ele falou, não sei o que, e o cara começou a falar. Aí ele falou que estava lá por causa de um congresso, que eles iam não sei o que, sobre Jacques Lacan, e eles começaram a falar de Lacan, cara. O taxista sabia sobre Lacan. Então a psicanálise, ela tem seus redutos, como toda teoria. É porque, assim, é preciso entender que muito da nossa formação acadêmica aqui no Brasil, ela é principalmente europeia. É de uns tempos para cá que começou a entrar com força, delícia, uma série de intelectuais norte-americanos. Isso, inclusive, é um dos motivos, assim, quase de ironia, para não usar uma outra palavra, que pega essa galera muito defensora de lugar de fala, essa esquerda, que o pessoal chama de esquerda identitária, né? Porque eles se colocam também como anti-imperialistas, mas o repertório teórico deles aí não é mais da Europa, né? É tudo dos Estados Unidos, né? São intelectuais, e é aqueles eternos 500 termos, tudo em inglês, né? Mansplaining, shaming e tudo, 500 termos em inglês. Não desvalorizando as questões que são discutidas, tá? Não estou minimizando as questões que são discutidas, mas é uma ironia, é uma ironia. Assim como muitas vezes a galera decolonial tem quase uma espécie de vergonha de dizer que muito da sua base epistemológica vem de pensadores europeus. Bando de decolonialista Foucaultiano, mas negando, né? Não, a gente tem que negar a Europa, desativar o nosso eurocentrismo, mas os caras falam a partir de premissas Foucaultianas pra caralho, Michel Foucault, francês, ou deleuzianos, e eu não vejo problema não, viu? Eu acho que o pessoal parar de frescura vai perceber que, por exemplo, Deleuze é um filósofo que tem sido base para muitos pensamentos do hemisfério sul. Assim, tipo, ele tem ajudado. Deleuze, para mim, é um cavalo de Troia na epistemologia europeia. Assim, ele constrói uma filosofia que é muito útil aqui para nós, muito útil. Mas não dá para ficar de frescura, né? Ele é francês, foda-se que ele é francês. Ele construiu uma filosofia que permite desativar, inclusive, esse primado do pensamento europeu e tal. Por que eu tô falando tudo isso? Tá. Do livro da Pasternak. Não li, tá? Não li. Mas, assim, eu fiquei com uma sensação de que a coisa tem muito, assim, jogada de marketing. Eu vi mais de uma entrevista dela comentando, assim, sobre fazer ciência, o que é ciência. Teve um vídeo bem bom do Jones Manuel, para tu ver, o mundo dá voltas mesmo, né? Tô eu aqui. Pessoal, posso te lembrar das brigas que eu tive com o Jones Manuel no passado. Aliás, não teve briga, né? Teve comentário que o pessoal impulsionou a nível de briga, mas não teve briga. Mas eu gostei do vídeo que ele fez também. Ele fez um react de uma fala dela ali e tal. Eu não vi até o final, mas comecei a ver. Enfim, eu tenho visto muita gente falando, né? Assim, tipo, é uma noção de ciência muito positivista. Porque assim, ó, vamos lá. Vamos voltar a esse tópico já teve até corte aqui no canal sobre psicanálise é ciência ou não, mas eu acho que esse ponto é importante voltar. Galera, o que é o fundamental na psicanálise, assim como em outras teorias, tá? Em outras teorias e práticas, é a intersubjetividade, é a construção que você faz desse saber juntamente com o outro. Daí que, portanto, você ter uma noção objetiva de ciência, veja, isso não quer dizer diminuir, vocês sabem o quanto que eu defendo aqui a ciência, né? Eu vivo criticando esse anti-intelectualismo, esses discursos de ciência, só que também não dá para tu ter uma visão de ciência que é uma visãozinha do século XIX, porque ciência, ela não se caracteriza pela objetividade. Eu posso falar assim, vamos lá, eu não sou psicanalista, então eu não posso ir muito além nesse papo, mas eu sou um professor de estética. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A estética é um campo que surge na filosofia no século, assim, oficialmente surge no século XVIII, né? Mas já no século XVII o pessoal estava discutindo já a estética, ainda sem esse nome. A estética, a estese, a sensação, o sensível, a estética ela surge justamente pela constatação, ainda de forma um tanto difusa e tal, depois isso vai ser melhor formulado, já quase no século XX, mas ela surge pela constatação de que toda vez que a gente tenta lidar com o objeto, toda vez que a gente tenta ser objetivo, a gente tem implicado nisso a nossa subjetividade. Daí que ser objetivo de verdade é ponderar a subjetividade em questão.
Ou seja, o quanto que as nossas sensações determinam as nossas percepções de mundo. Não é à toa que a Crítica da Razão Pura do Kant, um texto fundamental e que mudou a filosofia, ali logo no começo tem a estética transcendental. É esse o nome do capítulo. Já era fundamental para aqueles caras, e a gente está falando do século XIX, entender que as nossas sensações de mundo, elas determinam o quanto que a gente lida objetivamente com esse mundo. Por isso que é ser rigoroso você implicar a subjetividade. E a psicanálise faz isso a rodo. Eu já falei aqui, isso pode descambar para dogmatismo? Pode, vai ser uma merda. Mas assim, dogmatismo tem em qualquer área. Eu vejo essas galeras, os neurocientistas, também fico vendo uma caralhada de neurocientista dogmático pra cacete. Os caras pensam o cérebro humano como se fosse luzinha que pisca. Tá achando o quê? Que a gente é maquete, luzinha pisca-pisca, porra? Tá achando o quê? Que o cérebro humano é uma árvore de Natal? Para mim isso também é uma visão dogmática do próprio funcionamento do cérebro humano. Coisa mais complexa do que isso. E olha que tudo isso não é necessariamente uma defesa da psicanálise, tá? Porque, como eu disse para vocês, um filósofo fundamental para mim, como eu acabei já de falar aqui, é Deleuze, e Deleuze passou boa parte da obra dele tentando foder com a psicanálise. Eu não lembro dele falar psicanálise ser anti-ciência, ele nunca foi por esse argumento. Esse argumento eu acho ruim. Eu acho que tem outros pontos para se criticar a psicanálise, tem vários outros pontos. Quer ver um ponto legal de eu acho criticar a psicanálise? A noção de desejo da psicanálise, que eu acho que ainda é uma noção muito cristã. Isso, por exemplo, é o que Deleuze acusa na psicanálise. A noção de desejo na psicanálise ainda é de um fundo muito cristão. Quando Lacan inventa lá o objeto A, objeto perdido, objeto ausente, ainda é essa noção de um desejo enquanto falta constitutiva. E isso o Deleuze fala, cara, isso ainda é cristianismo. Por isso que o Deleuze vai ser um filósofo, vai olhar para o Spinoza, um outro filósofo do período barroco, que já vai pensar desejo como excesso. Isso é uma disputa do século XX muito bom sobre o que é desejo. Lacanianos dizendo que desejo é falta. Deleuzianos dizendo que desejo é excesso. Enfim, debate pobre e eu acho que muito positivista, né? Assim, de aromas extremamente positivistas, esse papo de o que é ciência a partir de objetos quantificáveis e não sei o quê, muito positivista. Tem essa coisa de biólogo querendo falar de ciências humanas, né? Eu fico pensando se ela estaria ganhando a mesma repercussão se fosse alguém das ciências humanas querendo falar da biologia, alguém das ciências moles querendo falar das ciências duras. Porque sempre tem essa coisa, né? Todo mundo acha que pode meter o bedelho sobre ciências humanas, todo mundo acha que pode ter opinião. Tem ela e o companheiro dela ali, né? O Carlos Orsi. Acho que eles são casados, né? Não sei. Agora, enfim, é outro autor. Eu não sei qual é a formação desse Carlos Orsi. O pessoal falou que é escritor de ficção científica, mas ele tem alguma formação teórica, né? Não sei. Mas, enfim, o lance é que a maneira como esse papo todo está se dando sobre o que é ciência, eu estou vendo apenas pobreza atrás de pobreza. É que nem o caso do Pirula, tá? Vamos lá. O Pirula é um cara, tem um trabalho muito bom de divulgação científica. E ele é um cara que também, por ser ateu, militante, né? Eu vejo o Pirula se colocar no debate público sobre ateísmo, sobre religiosidade. O que eu acho? Que o Pirula fala muita merda sobre isso. Eu até acho que ele amadureceu nesse debate. Tu pega os vídeos mais antigos dele, é nítido que ele não sabe do que ele está falando. Quando ele está pensando em teologia, ele não tem muita noção do que ele está falando. Hoje não, hoje dá para ver que depois de anos se dedicando, escutando outras pessoas, eu acho que ele amadureceu. Mas veja, isso não é para condenar o Pirula de forma alguma. Ele é um biólogo e ele mesmo tem consciência disso, de que ele pode estar falando muita merda no que tange religiosidade, no que tange cristianismo. E isso tem a ver com o fato de que, pô, são áreas diferentes. Papo chato, na real, né? E eu sempre vou citar aqui, lembrem do Kuhn. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Não percam de vista o Kuhn, filósofo da ciência, conceito de paradigma que é fundamental para esse debate não ficar essa coisa positivista. Ah, o que é ciência? Ciência são dados objetivos que não sei. Não, ciência não é isso, ou pelo menos não é só isso. Tem um texto famoso também do Carlos Ginzburg sobre o paradigma indiciário na ciência, o quanto que a ciência se desenvolve não só a partir de dados quantitativos, mas também sobre índices, sobre pistas que são construídas a partir disso. E esse texto Ginzburg, que é fundamental, ele fala do quanto que esse paradigma indiciário começa pelos médicos que vão lendo os sintomas, que é exatamente o que a psicanálise faz, que é exatamente o que a acupuntura faz. Tudo aquilo que o livro lá da Pasternak e do outro cara lá estão falando que é pseudociência. Enfim, falta erudição para uma galera que quer avançar nas humanas e não tem formação na área. Falta erudição.